Vamos lá, gente, com a construção de gráfico de setores. Temos aqui o primeiro exemplo, que diz o seguinte: a tabela abaixo representa as despesas mensais da família de Lucas e o valor destinados para as principais delas. Aí, ao lado, temos a tabelinha com suas despesas e seu valor total. Não é isso? Temos ali a alimentação com R$ 950. Temos a moradia com R$ 760. Temos o transporte com R$ 570. Saúde com R$ 380. E outras com R$ 1.140, tendo um total de despesas de R$ 3.800. Mas ao lado, se vocês perceberem, tem a palavra porcentagem. Essa parte estaria em branco. Aí requer que vocês façam o cálculo e encontrem a porcentagem relacionada a cada alimentação. Então, aqui do ladinho, vamos acompanhar aqui a explicação? Iniciaremos com alimentação, ou seja, 950 dividido por 3.800. O seu resultado, que é 0,25, você vai multiplicar por 100%, encontrando assim 25%. Vai haver casos que a divisão dará um valor que, ao multiplicar, dará um valor decimal muito avantajado, tá? Grande. Que ao ser multiplicado por 100, vocês terão que fazer essa aproximação dos valores, ok? Temos aqui moradia. Moradia tem R$ 760 dividido por 3.800, resultando em 0,2. Esse 0,2 eu vou multiplicar por 100%, encontrando 20%. Pronto, só é colocar na tabelinha. Aí eu vou migrar para transporte. Temos aqui R$ 570, vou dividi-lo por 3.800. O resultado dele dá 0,15. Tá? E em seguida multiplicarei por 100%, encontrando 15%. Coloca na tabelinha. Aí vem a saúde. Saúde, o valor é R$ 380. Eu vou dividi-lo, então, por 3.800, que é o valor total de despesas. Encontrando, assim, 0,1. Esse 0,1 eu vou multiplicar por 100%, encontrando 10%, e acrescentá-lo na tabelinha. E findando com outras, né, que o valor é 1.140. Ao dividi-lo por 3.800, vai resultar em 0,3. O resultado, multiplicando com 100%, terei 30%. Em seguida, é só somar todos os valores das porcentagens, assim encontrando 100%. Ok? Como eu disse, vai haver casos que os valores serão quebrados, né? Por exemplo, daria 2,37, 25,38, ou seja, vocês teriam que arredondar, aproximar. Então, de acordo com que vocês vão aproximando, pode acontecer de quando vocês fizerem a soma, der mais de 100%. Então, você vai escolher aleatoriamente um desses valores, porque quem poderá organizar essa tabela é vocês, tá? Aí vocês vão diminuindo, tirando essa aproximação até completar 100%. Ou se der menos, vocês vão ver onde vocês não colocaram essa aproximação e vai acrescentar até formar o valor de 100%. Tá, gente? É bem fácil, ele é bem tranquilo, porque no caso da porcentagem é você que está no controle, tá bom? Vamos seguir. Agora que já trabalhamos com porcentagem, iremos ver como é que vai ser aplicado os ângulos. Gente, é bem tranquilo, tá? Nesse caso aqui, vocês vão pegar os 25%, tá vendo aqui, de alimentação, tá bem aqui no ladinho. Então, vai ficar 25%, ou seja, 25 por 100 vezes 360 graus. Você irá multiplicar o 25 por 360 graus. O seu resultado, 1.900, ou desculpa, 9.000, você irá dividir por 100, resultando em 90 graus. Você vai colocar na tabelinha. Aí vem moradia. Moradia, temos, no caso, a porcentagem de 20%. Então, vai ficar 20 por 100 vezes 360 graus. Mesmo procedimento. Vai multiplicá-los, resultando em 7.200, e em seguida dividir por 100. Aí é só cortar o zerinho, ficando 72 graus. Aí vamos migrar para transporte. Transporte é 15%, ou seja, 15 sobre 100, vezes 360 graus. Ao multiplicá-los, resultará em 5.400. Ao dividir por 100, 54 graus. E agora migramos para a saúde, que é 10 graus, ou seja, 10 sobre 100, vezes 360 graus, resultando em 3.600. Ao dividi-lo por 100, é só cortar os zerinhos, 36 graus. E finalizando com outras,
que é, no caso, a porcentagem dele é 30 graus. Ao multiplicá-lo por 360 graus, dá 10.800. Ou seja, dividindo por 100, 108 graus. Pronto, acabamos de ver na tabela como foi encontrado, né, as frequências. Essas frequências serão necessárias para a construção desse gráfico de setores. E para que isso ocorra, vocês precisam trabalhar com o transferidor, a régua ou o compasso. Já temos as medidas em graus, que a gente fizemos o cálculo anteriormente, e esse grau será necessário para que possamos encontrar na circunferência o espaço que reflete a cada porcentagem, tá bom? Podemos utilizar o transferidor, a régua e o compasso de ponta seca. Se não tiver o compasso, utiliza um copo, tá bom? Temos também o transferidor de base, no caso aqui é a metade de uma circunferência, que é o de 180 graus, que é o que está na imagem, e temos um que ele é completo, ele faz uma volta completa, né, de 360 graus. Então, se acaso você tiver desse, você pode utilizar normalmente, mas provavelmente vai precisar de uma régua para ele. Mas nesse caso aqui eu vou dar um exemplo utilizando o transferidor. Na imagem eu coloquei uma régua, que eu posso, como eu mostrei aqui, eu posso fazer a medição que eu necessito. E no caso eu fiz a medição pelo transferidor, eu fiz 5 centímetros, tá? E observe que nesse transferidor tem uma pontinha bem no meio, aqui acima do 5, onde tem a palavra tilibra. A parte central seria o raio dessa circunferência. É ela que eu vou fixar na parte inicial da régua, tá bom? Quando eu fixá-lo, de acordo com como está essa imagem aqui, eu vou vir ou com o próprio transferidor ou uma régua. Vou marcar mais com o transferidor antes, eu vou marcar aqui em cima do transferidor, em cima do 90 graus, um pontinho. Vou tirar o transferidor, ou com a base desse transferidor, ou com a régua, eu vou puxar reta, formando assim um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é referente, né, à frequência relativa de 25% da tabela que fizemos anteriormente. Pronto, depois de fazer isso, vocês vão pegar um compasso de ponta seca, vai escolher a medição que vocês querem fazer desse raio, de 5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. Vocês podem pegar a régua, pegar a ponta seca, fixar no ponto zero e puxar a medição de centímetros que você deseja. Digamos que você queira fazer 5 centímetros, como eu estou fazendo aqui. Você vai fixar no ponto de origem de 90 graus, onde faz o ângulo um ângulo reto, e vai fazer a circunferência ao redor desse ponto, tá? Depois disso, iremos migrar para a próxima porcentagem, que é a porcentagem de 20 graus, onde iremos fazer o próximo ângulo, né? Que é 72 graus. E aí vai fazer a mesma coisa que fizemos, mas dessa vez a gente vai virar, né? A gente vai colocar esse transferidor de um formato diferente, na posição diferente. Essa posição, a origem dele aqui, ponto zero do raio desse transferidor, você vai fixar na pontinha do ângulo reto de 90 graus e lá você vai depois marcar em cima o ângulo que você deseja. Aqui acima do 110 e 120 está entre os 70 e 70, ou seja, 70 e 80 se encontra o 72. Você vai marcar o 82. Ele fica entre 100 e 110. Observe que as numerações estão embaixo, tá? No sentido anti-horário, ele começa com um grau maior, no caso tem os graus maiores em cima e os menores embaixo. E no sentido horário, começa com os graus menores, de 0 até 90 graus, e embaixo os maiores. Mas aí, quando você for fazendo essa posição, você vai olhar o grau de baixo. Embaixo do 110 está o 70, embaixo do 100 está o 80. Então, entre eles aqui, você vai marcar o 72. Depois de marcar, você vai vir com o próprio transferidor, com a sua base, ou uma régua, e vai marcar, né, puxar essa reta, dando origem a um ângulo de 72 graus, que é referente aos 20%. Continuando. Depois disso, iremos agora, né, para o ângulo de 15 graus, que é referente, né, a outro ângulo que a gente vai trabalhar aqui agora. Esse ângulo você vai marcar, que é o ângulo de 54 graus. A mesma posição que estava o transferidor para fazer o ângulo de 72 graus, você vai fazer por de 54 também, tá?
vai marcar a origem, botar bem no centrozinho no meio da circunferência, o centro do transferidor. Vocês vão ver que tem um buraquinho bem no meio, né? Desse transferidor ali, é uma referência ao seu raio. E depois você vai marcar em cima, vai procurar entre 50 e 60. Observe que tem 50 e tem a metade dele, que é 55, antes dele vai vir o 54, você vai marcar e depois você vai puxar a reta, dando origem ao outro ângulo, tá? Que é o de 15 graus. E depois iremos encontrar o ângulo de 36 graus. Observe que agora eu já mudei a posição do transferidor, né? Ele fez uma volta de 180 graus aí. Ele ficou para baixo, para poder facilitar a montagem. Observe que eu fixei o pontinho no ponto bem na origenzinha dele, tá? E depois procurei onde está o ângulo referente, né, ao ângulo de 36 graus. E puxei, marquei em cima do transferidor, bem lá de dentro, assim, da bolinha. Depois tirei o transferidor e puxei a minha reta, encontrando assim um ângulo, no caso de 36 graus, que é referente aos 10% que foi encontrado na tabela. Quem ficou, no caso, no gráfico de setores, ficou sobrando esse espaço, que ele é referente ao ângulo de 108 graus, que é o 30% da tabela. Assim, terminando, né, a formatação, a construção desse gráfico de setores. Devagarzinho você fazendo, vai dar certo, não fiquem nervosos, tá? E depois é só deixar do jeito, né, que vocês quiserem. No meu caso aqui, no finalzinho, eu dei uma arrumadinha, reforcei a circunferência e colori cada grau, tá? De acordo com suas porcentagens, cada um fica com a sua corzinha diferenciada. Em muitos gráficos de setores, às vezes encontramos ao ladinho os quadradinhos com as cores referentes e os graus do lado, ou as especificações a qual eles pertencem, de acordo com o que está na tabela. Ok? Espero que tenham compreendido, ajudado. Pratiquem. Quanto mais praticar, melhor. Pronto, finalizamos aqui as explicações. Espero nos vermos nos próximos vídeos. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Bons estudos e até logo!